Não sei se ela está ouvindo. Então tá, queridas e queridos. Belzinha, Oi, Gê, ouvindo oi, meu sim. amor. Estamos devendo um Sim, encontro uma para outra, de aniversário, não sei mais o sim, quê, muitas razões para se encontrar. sim, vamos marcar, sim. Para a saudade. Sim. Então tá bom, querida, vamos marcar. Então vamos fazer uma prática, só para a gente chegar, só um rapidinho. E só para a gente abrir espaço para a prática, para o encontro, para o estudo do Dharma. Então, solta todas as ocupações da mente. Abre espaço. Deixa todas as agitações, preocupações. Deixa tudo isso se dissipar aos poucos. Deixa o corpo relaxar também. Sente a respiração mais livre. Então, procura notar a conexão com o Lama, na forma de Guru Rinpoche, dos lamas, dos nossos professores, todos agora convergindo para a forma de Guru Rinpoche, como se eles estivessem realmente presentes aqui conosco. Então nós pedimos as bênçãos, ou melhor, nós nos abrimos para receber as bênçãos que eles constantemente nos enviam. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi. Está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda essas bênçãos, Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yoge Nubjan Sam Pema Gesardam Pola Yansen Chogi Madrugnye Pema June Shesudrak Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Datrubki Jenge Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum Hum Orgen Yoge Nubjan Sam Pema Gesardam Pola Yamsen Chogi Madrumye Pema June Shesudrak Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. E agora então nós estabelecemos a nossa motivação. Nós tomamos refúgio, estabelecemos a motivação de Bodhicitta do fundo do nosso coração. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonamba Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jingso Jipe Sonamchi
Drola Penti Sanje Drupasho Sanje Chodang Sochi Chonamla Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penti Sanje Drupasho. Então, esse estudo que nós estamos fazendo dos 4 pensamentos, amores, vocês se lembrarem daquela brincadeira que Lama fazia, Lama Santem, que os 4 pensamentos, na verdade, são 6, né? Primeiro é homenagem ao Lama, aquele que conhece. Depois os 4 pensamentos, né? Vida humana preciosa, impermanência, karma e sofrimento. Daí o 6º, que não é o 6º, né? Que é a brincadeira do Lama Santem, o 6º seria o refúgio, né? Seria a gente tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, porque quando a gente contempla suficientemente e profundamente os 4 pensamentos, a gente se desencanta do samsara. Não que a gente vá se retirar, né? Porque das nossas relações, do lugar onde a gente está, porque o samsara não é um lugar físico, né? O samsara é um estado de mente. Mas aí quando a gente contempla os 4 pensamentos, a gente fala assim, ah, isso nunca vai me dar o que eu tô buscando mesmo, né? Daí, onde é que a gente vai, para onde que a gente vai se virar, né? Para o Buda, para o Dharma e para a Sangha. Então, essa é a ideia dos 4 pensamentos transforma a mente, né? Eu vi o Geshe Pende também explicando, isso é lindo de morrer, né? E ele diz que a gente oscila na prática, né? Um tempo a gente pratica, depois a gente se afasta um pouco. Não sei se é bem isso. Tem umas coisas para fazer, estou ocupado. Diz que tudo isso, essa oscilação, né, da nossa conexão com a prática e da nossa dedicação à prática, do nosso interesse pela prática, tudo isso vem de a gente não ter contemplado adequadamente os 4 pensamentos. Porque é verdade, né? Se a gente contemplar direito, assim, falar, minha vida, assim, eu sei lá bem por quê, mas acontece que agora eu tô aqui, né? Tenho um corpo humano, me conectei com o Dharma, tem professores que falam comigo, assim, né? Mesmo que não falem com a gente, literalmente, mas falam pro nosso coração, né? Eu então encontrei essa situação, mas é impermanente. Qualquer hora o jogo pode virar, né? E porque eu não sei bem o que eu trago na minha malinha de karmas, né? E para qualquer lugar que eu sair correndo dentro do samsara, sofrimento garantido. Então a gente deveria se dedicar à prática, né? Quando eu digo, e quando os mestres também dizem, quando os mestres dizem se dedicar à prática, não significa a gente passar 24 horas do dia sentada na almofada, né? Mas usar o que vier como combustível para a nossa prática, né? Então, só para fazer um link com as preces, porque as preces, elas são muito importantes, né? De a gente achar um jeito de fazer a prece funcionar para a gente, né? Por isso que eu fico dizendo, então, vamos imaginar. Teve muito tempo que eu fazia isso mesmo, eu imaginava que o Alola estava na minha frente. Muito tempo que eu fazia isso, não, faço isso até hoje. Mas eu quero dizer, teve momentos que era muito forçado isso, sabe? Eu ia sentar para praticar, aí eu pensava, nossa, se o Lama estivesse na minha frente, né? Nossa, já me dava uma ajeitada na hora, assim, já ajeitava o corpo, já não tinha sono, eu já acordava ali, né? Ficava esperta. Então, a gente tem que achar um jeito de as preces funcionarem para colocar o nosso coração na posição correta, né? De abertura, de gratidão, assim, de devoção, de confiança, né? É muito importante a gente estabelecer essa paisagem interna, como Lama Santen diz, né? Se não, gente, estudar o Dharma, fazer esses encontros, vira qualquer coisa, né? Vira papo de boteco, vira qualquer encontro de amigos,
Não é que a gente não seja amigo, não seja um encontro de amigos, mas não é só isso, né? Então é importante a gente criar essa paisagem interna para o Dharma poder chover no nosso coração. Certo? O que vocês acham? Faz sentido? Como diz o Eric, faz sentido isso? Sim ou não? Às vezes o Eric fala assim, por favor, concordem. Por favor, concordem com o que eu estou dizendo. Bonitinho. Gê, Oi, fala, amor. no link que você passou daquele senhor que está fazendo retiro já há longos anos, Terral Palme, ou o nome assim, Taran, ele não é um senhor, ele é um moço, um é. jovem. Ele é um Uma das jovem. coisas que ele coloca que me tocou assim na leitura Uhum. é que se engajar em trabalhos sociais, ele não falou sociais, mas falou assim, se engajar em coisas, você pode até fazer algo compassivo, mas fica com um ar meio fabricado, né? Uhum. Então, essa possibilidade de que o karma seja encontrado e nos toque de uma maneira profunda e que não saia algo só forçado, né, fabricado, como ele fala, e sim algo lá do fundo, achei muito interessante, assim, muito bacana ver O isso. Dharma, né? Se diz. É. O karma não dá. Dharma, Você Dharma, disse é que você falou desculpa. karma. O karma também, É, mas o Desculpa. Dharma. O Dharma, é muito bonita essa visão, né? De que o Dharma. Como é que o Dharma pode ser a base de onde as ações partem, né? Esse que é o ponto, para que seja o Dharma mesmo, né? Para que seja verdadeiramente Dharma. É. O Teran é um moço, viu, Paulinho? Ele é um rapazinho, bem mais jovem que eu, deve ter uns, talvez, 40 anos no máximo, assim. E muitos anos já que ele está em retiro longo, assim, né? Isolado. Ele é Mas muito... não é aquele que é É. casado, não, né? Não, o Teran Que não é tem um casado. vídeo. Não é um vídeo que passa, que é um Não, casal, esse é outro. é outro, né? Tá. Não, o Teran não é casado. Ele tem um irmão muito querido também, que é praticante, também aluno do Lama Wallace, mas é um irmão. Artista. Maravilhoso. Então tá, queridos e queridas, vamos dar uma sequência no nosso estudo, então? A gente está estudando justamente o sofrimento, que é o último dos pensamentos, né? E a gente está no reino dos espíritos carentes, se eu não me engano. Não foi que a semana passada a gente... Será que a gente falou disso? Oi? Hã? A gente passou daqui ou não? A gente parou aqui, né? Semana passada estava dodói, a gente não se encontrou, né? Então tá. Reino dos espíritos carentes, às vezes a gente fala a gente ouve também traduções fantasmas famintos também, né? Então, da mesma maneira, só através das orações dos praticantes e suas oferendas de alimento e bebida, podem os espíritos carentes encontrar uma única partícula de sustento ou um único momento de conforto. Isso é muito... Isso é muito comovente, né? Eu não lembro bem, eu não estou lembrada bem dessa última frase aqui, mas que o Shagdu fala, né? Os sofrimentos do inferno são terríveis de imaginar e contemplar. No entanto, se negarmos o inferno, nós destruiremos os benefícios das nossas orações de dedicação de mérito para os seres agonizantes que aí estão. Cada um deles foi outrora nosso pai ou mãe amorosos, e alguns podem até ser nossos amigos ou parentes que morreram nesta mesma vida, né? E tiveram esse renascimento. Podemos ser sua única conexão espiritual, os únicos com cuja compaixão poderão contar. Isso não é comovente? Então, a gente, nas nossas preces, nas nossas dedicações, a gente deveria lembrar dos seres, todos, né? A gente sempre fala, todos os seres, dedico os méritos da minha prática a todos os seres. Mas será que quando a gente diz todos os seres, a gente se lembra dos seres que estão nos infernos, ralando lá, sofrendo, né? Ou dos seres que estão no reino dos fantasmas famintos, né? Eu tenho que confessar que eu não me lembro, assim, sabe? Especificamente, assim. Acho que faz muita...
É muito importante a gente se lembrar, porque talvez seja a única conexão, né? Uma vez o Lama Santen falou isso há muitos anos, num retiro lá em Jundiaí. Acho que foi o único que ele deu em Jundiaí, eu acho. Mas ele falou isso, que tem seres que só têm conexão com a gente, com mais ninguém, né? E é por meio dessa conexão que eles vão poder encontrar o Dharma, seja o Dharma que for, mas encontrar a lucidez, vamos dizer assim, né? Para não ser muito budista futebol clube, assim, mas encontrar a lucidez, ou amor, ou qualquer qualidade, ou receber qualquer tipo de apoio, de conforto, né? Então, da mesma maneira, só através das orações dos praticantes e de suas oferendas de alimento e bebida, podem os espíritos carentes encontrar uma única partícula de sustento ou um único momento de conforto. O seu karma, advindo da avidez, da ganância, da mesquinharia, da obsessão paranoica e do roubo, produz um meio ambiente completamente estéril, onde sofrem de fome e de sede totalmente consumidoras. Seus corpos espelham as distorções de suas mentes, sobrecarregando-os com barrigas enormes e distendidas, longos membros e minúsculas bocas do tamanho de um buraco de agulha, que torna impossível a tarefa de encher suas barrigas cavernosas. Quer dizer, a barriga deles é gigante, então a sensação de saciedade é impossível. E os braços deles são muito longos, então eles não conseguem fazer isso, né? E não passa pela mente deles alimentar o outro, porque a carência deles é tão grande que seria perfeito, né? Se eles pegassem a comida com aquele bração e dessem a comida na boca um do outro, mas não. Mas, além disso, isso não é suficiente, né? Não seria suficiente. Porque se alguns desses espíritos encontram alguma fruta madura, eles a veem murchar imediatamente diante de seus olhos. Ou se chegam a águas cristalinas, eles as veem evaporar. Outros podem achar sustento, mas são impedidos de usufruir desse sustento, por obstáculos mentais internos. Aqueles que conseguem comer são queimados de dentro para fora. Alguns veem o alimento e a bebida como substâncias revoltantes. Não é revoltantes, é que causa repulsa, né? Não é revoltante, é revolving. Revolving é repugnantes, substâncias repugnantes, tais como excrementos, pus e sangue. Alguns canibalizam seus próprios corpos. Há também demônios que, quando próximos aos seres humanos, infligem enfermidades e doenças mentais. Embora tenham o poder de fazer mal aos outros, eles próprios sofrem por sua falta de substancialidade, por paranoia e inquietação. Espíritos de outro tipo ainda vivem em grande esplendor, semelhante aos dos deuses mundanos, mas uma vez em cada 7 dias são atormentados por experiências de morte. Chamados de deidades locais pelos tibetanos, são denominados espíritos guia por alguns ocidentais, que contam com eles para obter ajuda paranormal. No entanto, não são fontes seguras de conhecimento ou de ajuda, porque estão presos em seus próprios ciclos de aflição e dor e podem se enganar. Fala, Nete. Eu participei do sábado passado de um curso de cosmologia budista do Budismo Bom. Esses desenhos dos fantasmas famintos, é de lá igual aqui, no budismo tibetano? Tem muita coisa parecida, né? Do bom e do tibetano, do esse budismo desenho, tibetano. a Não sei te descrição dizer, dele... não sei se dizer se é idêntico. Tem umas coisas diferentes lá, no bom, eu já reparei. Por exemplo, o reino dos humanos, pelo menos o Tenzin Wangyal, né? Ele explica o reino dos humanos como um reino de orgulho. E no budismo tibetano, não. O reino dos humanos é um reino de desejo e apego. Então, tem algumas diferenças. Mas como a tradição Bon era a tradição anterior ao budismo no Tibete, né? Quando o budismo chegou vamos deixar barato assim, quando o budismo indiano chegou no Tibete e houve uma mistura, para não dizer um extermínio da tradição Bon, mais ou menos parecida com o que a gente fez aqui, né? Com os índios, é mais ou menos isso que aconteceu lá também. Porque a tradição Bon, ela tinha algumas práticas, alguns praticantes da tradição Bon eram xamãs, mas eram muito terrenos, assim. Então, eles faziam sacrifício de animais, né?
Só que o que aconteceu na época que o budismo indiano chegou lá, Padmasambhava e tudo mais, Guru Rinpoche e tudo mais, naquela época, não que tenha sido ele propriamente, Guru Rinpoche, mas naquela época, quando se tentou estabelecer o budismo como religião no Tibete, a tradição Bon quase toda foi banida, vamos dizer assim, né? Todo tipo de tradição, desde o Dzogchen, que tinha já os ensinamentos do Dzogchen e do Bon também, até essas práticas mais terrenas, vamos dizer assim. E tem uns livros do Tenzin Wangyal que ele conta essa história. Mas, enfim, tem muita coisa semelhante, porque já existia ali antes, né, do budismo chegar, e eles se apoiam num Buda anterior ao Buda Sakyamuni, que é o Buda Sherab-Milwo, né, um Buda anterior ao Buda Shakyamuni. Então, tem muita coisa parecida. Mas tem muitos que dizem que o bom não é budismo, né? Porque não segue os ensinamentos do Buda Sakyamuni, como a tradição budista que a gente conhece, né? Mas só para te dizer que pode ser parecido, mas tem muitas coisas diferentes, especialmente na descrição dos reinos. Eu mesma sofro quando eu tenho que traduzir, eu tenho que prestar atenção para eu não falar coisa errada, sabe? Tem coisa que eu vou traduzir que eu acho que eu já sei, né? E aí, como eu acho que eu já sei, eu corro o risco de falar errado, porque tem coisas um pouco diferentes mesmo, assim, sabe? Mas essa descrição dos fantasmas famintos, eu desconfio que era igual. Que era assim mesmo, né? Desses seres que têm uma barriga bem grande, uma boca bem pequenininha, uma garganta bem fininha, uns brações, assim. Essa descrição deles. Então, eles nunca conseguem ter saciedade, né? Triste. Os desenhos são bem pavorosos. Ele mostrou os desenhos de lá. Esse rapaz, acho que é da Ucrânia. Da Ucrânia, é? Eu acho que ele era da Ucrânia que ele fez essa palestra. Tem lá esse Da céu que Ucrânia ou da tem no Polônia, budismo. não é da Polônia? Acho que é da Polônia. Acho que é Você da tem razão. Polônia. É o É. Jacek. É. Esse aí, Uhum. esse mesmo. E tem um desenho, uma representação da cosmologia todinha que eu já vi aqui, a gente estudando. Uhum. Por isso que Bem eu estou te parecida, mas tem perguntando. algumas Tem muita diferenças, coisa. Anete. Tem algumas diferenças, assim, que com o tempo vão se mudando um pouco, né, a forma como ela é explicada e tal. Só toma cuidado com isso, mas é maravilhosa, né? Tradição Bon é maravilhosa. Sim, sim. É muito diferente mesmo. Nossa, é maravilhoso. Então, vamos lá. É bom a gente ler essas descrições para a gente se lembrar desses seres e rezar por eles, né? Dedicar os nossos méritos a eles também. Reino animal, que a gente romantiza muito, né? O reino animal, o terceiro dos reinos inferiores, reflete o karma da estupidez. O sofrimento dos animais é óbvio para nós como seres humanos. Não exatamente dos pets, né? Mas dos animais. Vivem como predadores famintos e presas amedrontadas, animais de carga, animais de estimação frustrados, rebanhos criados como gado de corte e animais selvagens cujo habitat foi poluído e destruído. Progressivamente infligimos um sofrimento especial aos animais no nosso mundo moderno por impor-lhes um meio ambiente completamente inatural. Sistemas traduções muito estranhos, inatural. Baleias de imensa inteligência, que normalmente viajam por milhares de quilômetros nos oceanos, são capturadas e colocadas em piscinas de concreto. Gorilas, orangotangos e elefantes são abruptamente separados de seus grupos familiares e de suas moradias na selva, enjaulados, enganados, espancados até que nos entretenham. Ave Maria. Cachorros criados por séculos a fio para viverem como companheiros dos homens são colocados em laboratórios médicos e torturados tendo suas cordas vocais cortadas para que os técnicos não tenham que ouvir os seus lastimosos uivos. Por terem meios limitados de se comunicar com os humanos, nós os tratamos com enorme insensibilidade. Somente por meio de um grande salto de imaginação poderíamos contemplar como seria se uma espécie completamente alienígena, porém altamente inteligente, viesse a nos dominar. Se por absoluta incompreensão dos nossos sentimentos humanos, nos dividissem em rebanhos para a criação, matassem os fracos e velhos entre nós, e também os que não correspondessem às especificações, nos forçassem a nos reproduzirmos e nos usassem para obter carne e leite. Esses alienígenas poderiam desenvolver um certo afeto por alguns de nós.
educados e tratados, e facilmente abandonados como animais de estimação. Alguns de nós poderíamos ser usados em experimentos, outros treinados para levar a cabo as tarefas dos alienígenas e outros ainda para diverti-los. Como humanos, no entanto, não teríamos habilidade para contar a nossa história, nem expressar os nossos sentimentos de uma forma significativa para os nossos donos alienígenas. Eles determinariam nossas vidas com total desconsideração pelo nosso estado natural de ser. Espiritualmente, a tragédia dos animais reside no fato de terem que aguentar o que quer que a vida lhes reserve, sem que tenham muita compreensão, nem a habilidade de elevar o sofrimento à compreensão ou purificação. Da mesma forma que acontece com os outros seres dos reinos inferiores, aos animais só resta esperar até que sua tormenta chegue ao fim, pela exaustão de seu karma. Então, nos bardos que seguem sua morte, a inteligência comprimida no renascimento animal volta a brilhar momentaneamente e se iguala à dos outros seres do bardo. Se tivessem um karma prévio suficientemente purificado, se tiverem um karma prévio suficientemente purificado, encontrarão um renascimento nos reinos superiores. Lembra, Ninha, de uma pergunta que você fez das abelhas? Eu não lembro mais nem que estudo que foi, acho que foi domingo no estudo do Lama, né? Como é que um animal pode ter um renascimento superior? Aqui, ó. Se tiverem um karma prévio suficientemente purificado, chega no bardo, aquela consciência, aquela mente de ser animal, ela se dissolve na consciência substrata, assim como a nossa, de ser humano. Os seres do bardo, eles têm mentes diferentes, né? Eles têm mentes de seres do bardo. E daí, se um karma prévio suficientemente purificado, se eles tiverem esse karma prévio, né? Eles encontrarão um renascimento nos reinos superiores. Se não, essa inteligência é canalizada em instintos e resposta sensorial, e sua consciência entra em outro renascimento animal, ou até inferior, caso previamente tenham sido indóceis e ávidos. É triste, né? Eu lembro a última vez, sei lá, a gente tinha, sei lá, aqui na minha família, a gente tinha o costume de levar criança, ou de ir quando era criança, em zoológico, né? A última vez que eu levei meu sobrinho no zoológico, ele era bem pequeno, foi a primeira e última vez, eu nunca mais consegui ir no zoológico, depois daquela vez. Se a gente olhar direito nos olhos daqueles bichos, a gente vê tanta tristeza, assim, se a gente enxergar direito a situação que eles estão, é isso aqui que o Rinpoche descreveu, né? É muito, muito, muito triste. Mas a gente romantiza, né? A gente, sei lá, os próprios nossos cachorrinhos também, de casa, né? A gente romantiza. Pior é que nós fizemos isso com os escravos, né? Fizemos No com passado. gente, não faz muito tempo. Ainda é feito, né? A gente faz ainda. A gente ainda faz com escravo, com, sei lá, com prisioneiro de guerra. A gente faz ainda, a gente como humanidade, né? Bom, aí vem o reino dos deuses invejosos. O reino dos deuses invejosos, ou titãs, ou deuses invejosos. Ou semideuses também, às vezes chamado, né? Projeção kármica de virtude mesclada com inveja. Parece um reino mágico com deslumbrantes palácios incrustados de joias, campos férteis e habitantes que podem executar assombrosos feitos com suas mentes e corpos. No entanto, nesse reino também prevalece o sofrimento. Aqui também não há felicidade duradoura, pois os titãs são impedidos de desfrutar de suas riquezas e extraordinárias habilidades por causa da sua intensa competitividade, malícia e cobiça. Entram rapidamente em disputas e guerras entre si e com os deuses amantes do prazer acima deles. Tem o reino dos deuses, que são os deuses mesmo, né? Uma árvore, olha só a imagem que é. Uma árvore que realiza todos os desejos nasce no reino dos deuses invejosos, mas os frutos, cheios de néctar do êxtase, caem no reino dos deuses. Tem como se uma árvore maravilhosa, mas cai lá do outro lado do muro, né? Do reino dos deuses. Os titãs se fixam nesse fato, que percebem como injustiça, e atacam os deuses.
Os deuses despertam de seus prazeres sensuais e indolentes, bebendo da boca de um monstro uma água que provoca raiva, e contra-atacam sob o comando de Indra, que monta a cabeça central de um elefante divino com 33 cabeças, flanqueado por seus ministros nas outras 32 cabeças. Os deuses são 7 vezes mais altos do que os deuses invejosos. Os deuses, né? A gente está falando, tem 2 categorias de deuses, os invejosos e os deuses, né? Mesmo, os chefes, né? Então, esses deuses são 7 vezes mais altos do que os deuses invejosos e não podem ser feridos mortalmente, a não ser por decapitação. Recuperam-se instantaneamente de ferimentos menores, usando um elixir de cura. É tudo para deixar os deuses invejosos, mais enfurecidos ainda, né? Os deuses invejosos, assim como os humanos, podem ser mortos se golpeados em qualquer ponto vital. E as armas empunhadas pelos deuses são muito mais poderosas do que aquelas no arsenal dos titãs. Kunchong, o elefante demente dos deuses, mata centenas de milhares com uma roda de espadas que gira em sua tromba ao cruzar as linhas dos deuses invejosos. Quer dizer, os deuses invejosos nunca ganham, né? Mas eles continuam lutando assim, o tempo inteiro. Não sei se vocês já viram alguma coisa dessas acontecendo neste nosso mundo aqui, né? Portanto, o resultado da batalha está pré-determinado e as legiões tombadas de titãs escorregam o Monte Meru abaixo, avermelhando com seu sangue o grande oceano cósmico que fica na base da montanha. Mesmo assim, os deuses invejosos não desistem do seu fútil combate. Dominados por suas ardentes delusões, declaram guerra vez após vez e são vencidos em ciclos terríveis que nunca têm fim. Esse é o sofrimento dos deuses invejosos. Todos esses reinos têm sofrimento. Eu não sei se eu já contei para vocês uma vez, eu vi o Lama Santen. Não sei se a Carmê foi também. Acho que daqui é mais antiga. Vou falar antiga, Carmê, para a gente não se denunciar. A Jane, talvez. A Jane está aí também. Não sei se vocês foram numa palestra que o Lama Santen deu na... Onde que era aquilo, meu Deus? Era para os negros do mercado financeiro. Não lembro, era um banco, era uma associação, uma coisa, bolsa de valores, alguma coisa assim, tipo, bolsa de valores. Tá fechado teu microfone, Carmen. Tá fechado teu microfone, mulher. Ah, teve na FGV também. Não, não foi na FGV. Esse foi na Bolsa de Valores mesmo, era numa salinha pequena. Teve na GV, mas essa foi numa salinha pequena, assim. Aí o Lama Santen estava explicando os 6 reinos, imagina. Vocês conseguem imaginar isso? Um monte de operador de Bolsa de Valores, aqueles malucos, né? Enlouquecidos, assim, que operam Bolsa de Valores do mercado financeiro, né? O Lama Santen explicando a roda da vida para essas criaturas. Era a coisa mais legal do mundo, ele desenhando a roda da vida. Mas adivinha o que aconteceu? Quando o Lama foi chegando nos deuses, assim, né? Antes de começar a explicar os deuses, eles já começaram a perguntar, Lama, mas como é que faz para ir para o reino dos deuses? Aí o Lama está dizendo, não, aquele jeito dele, não é para ir para o reino dos deuses, lá também tem muito sofrimento e tal. Mas era muito engraçado. Porque a gente pode aspirar isso, né? Renascer no reino dos deuses, porque é a cobertura do Sansara. Só que é cobertura do Sansara. Tem sofrimento lá também, né? Vamos ver a descrição do sofrimento do reino dos deuses. O meio ambiente dos... Oi. É uma coisa que aconteceu comigo, falei, quando ele comentou sobre o reino dos deuses, né, que é essa cobertura do Sansara que você está falando, falei assim, eu passei a vida inteira aspirando o reino dos deuses. Né? Agora que eu estava imaginando que eu estava mais próxima... Foi maravilhoso. Quer dizer, não foi maravilhoso. Grande pegadinha dos seres humanos. Foi um maravilhoso não maravilhoso, entendeu? Na hora. Eu tenho um amigo que fala assim, esse Sansara é uma piada de muito mau gosto, né? Porque é isso aí, a gente aspira, a gente luta, a gente se quebra a vida inteira para conseguir alguma coisa que quando a gente olha o reino dos deuses, fala, nossa, é isso? Mas, gente, isso é Sansara também? Não é possível, né? Pois é Sansara. E a gente despenca de lá também. Olha só, o meio ambiente dos sensuais deuses mundanos, projeção kármica da mescla de virtude com orgulho, é isso que é diferente ali no bom, viu, Anete?
Orgulho é a emoção do reino dos humanos. Não entendo bem por quê. Ainda vou perguntar um dia isso para o Rinpoche, porque o Rinpoche sabe que aqui no budismo tibetano é diferente. Ainda vou perguntar para ele. Então, o meio ambiente dos sensuais deuses mundanos, projeção kármica da mescla de virtude com orgulho. Então, vocês veem, o reino dos deuses mundanos, ou dos deuses invejosos, eles também são eles cultivaram virtude também em vidas anteriores, né? Só que essa virtude estava manchada com a inveja. Aqui os deuses também cultivaram virtude, manchada com orgulho. Então, olha como a coisa vai ficando complicada, né? A gente pode fazer alguma ação virtuosa e se orgulhar. Pronto. Carimbou o passaporte para o reino dos deuses mundanos, né? Carimbou o passaporte. Não é para iluminação, é para os deuses mundanos, né? Então, mas esse meio é mais magnífico e muito mais bem-aventurado do que o dos titãs. Os deuses mundanos não têm necessidade de disputar. Porque o que eles querem, o que quer que eles desejem, pode se manifestar através do poder da mente. E pensa, vivem por centenas ou milhares de anos, entretendo-se com divertimentos agradáveis, num ambiente saturado de prazeres luxuosos. Tipo comer carne com pó de ouro, né? Cor em pó. Tipo assim, né? Se diz que a mais fina seda do reino dos humanos pareceria um trapo para um deus. A mais bela mulher, uma velha enrugada. A mais brilhante joia, uma bijuteria da 25 de março, uma quinquilharia sem valor. Acima dos deuses sensuais, os deuses dos níveis meditativos da forma e da não forma, não necessitam de substâncias para ter prazer. Então, deixa eu explicar uma coisa rapidinho aqui para quem está chegando assim. A gente tem 3 grandes reinos. Às vezes vocês podem confundir, às vezes fala 3 reinos, às vezes 6 reinos. Que raio é isso, né? Então, é assim, a gente tem 3 grandes reinos. A gente tem o reino do desejo, o reino da forma e o reino da não forma. Dentro do reino do desejo, a gente tem esses 6 reinos, né? Sendo que os outros 2 reinos, da forma e da não forma, são deuses também. Então, são deuses do reino da forma, deuses do reino da não forma. Então, tem uma hierarquiazinha aí, tem uns níveis aí de deuses, né? Tem os deuses do reino do desejo, que são esses aí que a gente está falando. Depois tem os deuses do reino da forma, deuses do reino da não forma. Tudo Sansara. Não se iludam, tudo Sansara. Então, Sansara pode ser realmente muito bom, né? Muito, muito gostoso, assim. Então, acima desses reinos do desejo, desses deuses do reino do desejo, os deuses dos níveis meditativos da forma e da não forma não necessitam nem de substância para ter prazer. Para eles, a bem-aventurança e a tranquilidade derivam de estados mentais insubstanciais. Eles vivem por mais tempo do que os deuses sensuais e, algumas vezes, por eras intermináveis. Entretanto, por mais longevos que sejam, eles não vivem para sempre. E sua morte é fonte de enorme sofrimento. Eles percebem que eles vão morrer. Deixa eu ver se ele vai falar. Para os deuses da não forma, que não tem nem forma corpórea, a morte significa o descenso, cair de um sublime estado mental para um outro mais denso. E aprisionamento por corporificação. Eles são luz. São corpos de luz. Aí daqui a pouco eles ganham um corpo físico. Imagina. O primeiro sinal dessa queda que paira sobre eles se apresenta como um pensamento ou uma fixação, uma irritante distração que os afasta desse estado meditativo, de absorção meditativa pura. Imagina, a gente consegue imaginar isso. Imagina que a gente está fazendo uma prática e todo tipo de distração desaparece. E a gente fica ali, num silêncio, sem conceito, vivo. Essa é a experiência deles. Eles não têm corpo. Eles ficam nessa experiência. Aí daqui a pouco aparece uma distração. Imagina, a gente fica bravo quando está fazendo prática e se distrai. Imagina eles, o que acontece com eles, né? Que ficam assim experienciando uma bem-aventurança, né? As 3 qualidades, o Lama, não sei se não vai explicar aqui o Rinpoche, mas quando a gente, será que ele vai explicar? Deixa eu ver, porque senão
capaz de eu me atrapalhar aqui. Deixa eu ver, rapidinho. Não vai explicar. Quando a gente atinge Shamatha, né? A gente faz todo o treinamento dos estágios de Shamatha, atinge Shamatha, quer dizer, a mente conceitual se dissolve na consciência substrato. A gente tem 3 experiências: bem-aventurança, não conceitualidade e luminosidade. Né? São as 3 experiências que a gente tem. Se nesse momento a gente se apegar a alguma delas e falar, eu quero viver para o resto da minha existência nessa experiência de bem-aventurança. Aparece o gênio da lâmpada e fala, sim, seu desejo foi realizado. E você renasce como um deus do reino dos desejos. Se você se... Mentira, não tem gênio da lâmpada, né? Mas a gente tem um renascimento de novo no reino do desejo. Se a gente se apegar à não conceitualidade, a gente tem um renascimento no reino da forma, como Deus do reino da forma. Se a gente se apegar à luminosidade, a gente tem um renascimento no reino dos deuses da não forma. Tudo dentro do Sansara. Então, atingir Shamatha, que era para ser a base para a gente atingir a iluminação, a gente erra o caminho e vai parar no reino de Deus, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja e no que a gente se agarra. Se agarrar à experiência meditativa, eu sei que nós não estamos não temos esse problema ainda, né? Infelizmente. Eu, pelo menos, não tenho. Falar eu não tenho esse problema ainda, né? Mas se agarrar a experiências meditativas condicionadas ainda, né? Pode nos levar a um renascimento num reino de Deus, que é terrível, do ponto de vista do caminho budista, né? A gente perde tempo. Então, os primeiros sinais da aproximação da morte para os deuses sensuais, os reinos dos deuses do desejo, né? Se apresentam quando as flores de suas guirlandas começam a murchar e suas indumentárias vão ficando sujas e esfarrapadas. Imagina! Os deuses, antes deliciosamente perfumados, começam a suar e seus corpos, ao final, exalam um forte cheiro desagradável. Ficam descontentes com seus tronos. Seus companheiros os escoltam até distantes jardins ao sentirem que a morte se aproxima. Os outros deuses começam a incomodar e começam a levar esse deus que vai morrer para longe, sabe? Vai embora, meu filho, vai com o Buda, né? Leva o deus lá para um lugar bem longe para eles não precisarem sentir o cheiro da morte, né? Ao chegarem ali, após eles oferecerem votos de despedida para que encontrem um renascimento no reino humano, vai com o Buda, renasce como um ser humano, né? Esses companheiros os abandonam para seguirem ininterruptamente com as suas próprias vidas despreocupadas. Olha que terrível que é, né? Solitários e conscientes por clarividência, porque eles têm esses poderes mentais, né? Eles sabem o que vai acontecer com eles, eles sabem para onde eles estão indo. Solitários e conscientes por clarividência da destinação inferior que os aguarda, os deuses assolados pela aflição adoecem na soleira da morte por 350 anos humanos. O bem-aventurado fruto da sua virtude prévia secou sem reabastecimento, e seu orgulho e esquecimento egocêntrico os isolou. Nesse estado mental estéril e ressequido, um campo de oportunidades desperdiçadas, eles morrem. Os mais afortunados encontram o renascimento no reino humano. A maioria desce mais, em consequência da raiva que surge quando passam pelo bardo. Terrível, né? Mas vocês veem que interessante? Eu mesma, né? Estava lendo a descrição do reino dos animais, chorando. Aqui a gente não tem a mesma experiência, não é? Não é tão comovente para a gente assim, como os reinos inferiores. Embora tenha, para mim, não é tão comovente como os reinos inferiores. Embora tenha grande sofrimento e seja Sansara. Isso significa também, para mim, que eu tenho mais facilidade em sentir compaixão de pessoas que não têm recursos ou não têm condições favoráveis, né? Do que deuses do reino humano, né? Essas pessoas que têm uma vida super rica, com todo tipo de felicidade mundana, né? Para mim,
Eu tenho que fazer um baita esforço para me lembrar que essa criatura está no samsara, né? E que tem um sofrimento e tal. Geralmente eu só me lembro, eu só falo, puxa, é mesmo, quando alguma coisa bem ruim acontece com esses seres, assim, tipo, se matou de overdose, ou tá em depressão, ou sei lá o quê. Oi, Rô. Olá, boa noite. Boa noite. Rogério, você não acha que não seria possível um ser, um contínuo consciência que esteja num dos três, no reino dos devas do desejo, da forma, da não forma, ele conseguir investigar um pouco a mente? Seria, mas ele não Olha, tá eu estou falando de preocupado com investigar a isso. mente bem genérico, tá? Não estou falando porque tem a investigação conceitual, que a gente tem muito aqui no reino humano, mas eu imagino que possa ter uma investigação também não conceitual. Poxa, o sujeito chegou e ficou na forma e da não forma, caramba, ele deve ter tido uma experiência meditativa profunda. Poxa, ele não poderia, nesse estado de renascimento, continuar, no fundo, a investigação do que é a mente. Eu sempre, quando leio a descrição do reino dos Devas, eu fico um pouco assim, eu falo, mas esse pessoal, do Devas do Desejo, que é um pouco mais próximo, ele não percebe que os outros morrem, que tem impermanência. Ah, claro, a vida está muito boa, eu compreendo. A gente tem exemplos de que o cara fica naquela fruição e esquece tudo. Mas, pelo amor de Deus, né? Tem Devas que deve ter um pingo de inteligência, né? A gente aqui, a gente percebe, né? O Devas chega e fala, gente, aí tem aquela coisa que eu também não engulo muito, que é chegar e falar, não, eles começam a definhar, a cheirar mal. Gente, os humanos já, muitos, né, cuidam dos seus entes queridos que estão mal. Puxa, o cara tem que ser de um... Né? A gente aqui como humano, a gente fala, poxa, alguém que a gente pelo menos tenha mais relação kármica, muitas vezes a gente leva até o fim e o outro definhando, com problemas sérios. Entendeu, Jane? Eu sempre acho um pouco assim, eu nunca consegui perguntar, porque é uma pergunta meio assim, né? Um pouco, você está um texto crítico sobre uma coisa, mas eu sempre acho isso. O que você acha? Não é. Eu entendo que assim eles não têm sofrimento, eles não têm o tipo de sofrimento que a gente tem, que é o sofrimento óbvio, né? O sofrimento, eles só têm, no nível da forma, do reino da forma, eles só têm dois tipos de sofrimento. O sofrimento da mudança e o sofrimento que tudo permeia. E o reino da não forma só tem o sofrimento que tudo permeia. Quer dizer, são sofrimentos muito mais sutis, que perturbam muito menos, né? Então, eu acho que essa é uma questão aí. E a outra é que é possível, sim. Tem Budas lá também. Os Budas, eles estão presentes em todos os reinos. Quer dizer, seria possível para um reino, e possivelmente acontece isso, né? De um ser do reino da forma e da não forma praticar, né? Com as ferramentas que eles têm, né? E Sukhavati não é Sansara. Sukhavati é uma terra pura de um Buda. Não é Sansara. É uma criação da mente do Buda para os praticantes poderem avançar e se atingir a liberação, mas também não é reino dos deuses. As descrições parecem muito, né? Sukhavati, quando a gente vê essas descrições, as flores, não sei como, o chão macio, os pássaros cantam a língua do Dharma, nossa, isso é reino dos deuses total. Mas não é. É a mente do Buda, do Buda Amitabha, nesse caso, né? Mas fala, Lelis, fala, querida. Oi, Gê. Oi. Eu estou com uma pequena confusão aqui. Estou pensando assim, como a gente tem uma mente que funciona no Sansara, a gente vai acabar trocando só os apegos, né? Trocando o quê? Os apegos, pelo menos durante um bom tempo, né? A gente se apega no estudo, a gente se apega com a prática. Então, numa ideia de que nós estamos fazendo um pouco melhor. Nossas atitudes mudam, nós vamos, né, construindo atitudes melhores com base em tudo que a gente vai aprendendo. Mas ainda assim, a gente está muito enrascado, né? Tá. Então, quando você acabou de falar aí, se a gente se apega muito à meditação, né, isso também vai gerar nascer num reino também que não é favorável. A gente praticou virtude, mas ainda assim a gente vai levar lá ou a inveja ou vai levar o orgulho. Então, todos nós passaríamos por todos esses reinos aqui? É Já isso? passamos infinitas vezes.
Já passamos infinitas vezes, querida. A gente agora está nessa existência humana, a gente não tem a menor lembrança de coisa alguma, mas a gente já passou por todos esses reinos, muitas vezes. Nosso estado mental já atravessou esses reinos muitas vezes. Oi? Como é que rompe isso? Ué, Porque atingindo parece a que é a iluminação! primeira vez. Atingindo a iluminação, é assim que se rompe. Não, tem um Mas até caminho. atingir a iluminação, a gente fica nessa coisa assim, né? Fica. Não vai, né? É. Mas pode ser mais rápido ou menos rápido, a gente não sabe, né? Como é que vai, com que rapidez a gente vai avançar no caminho. A gente também já fez prática muitas vezes, em muitas vidas. Tanto que nós estamos aqui no meio sei lá, uma quarta-feira de noite em São Paulo, estudando budismo tibetano. Por que vocês acham que a gente está fazendo isso, né? A gente já tem conexão com esses ensinamentos há muitas vidas também, né? Então, o melhor que pode nos acontecer é atingir iluminação nessa vida. Segundo melhor, renascer em Sukhavati. Depois dessa vida, lembrar, a hora que a gente estiver morrendo, falar, Amitabha, vale, como diz o Lama Santen, valha-me Amitabha, né? Daí a gente renasce em Sukhavati e lá a gente pratica até atingir iluminação sem nenhum problema, sem nenhum tipo de problema, né? Agora, a terceira melhor possibilidade é a gente rezar para encontrar com o Dharma rapidamente na próxima vida e continuar o nosso caminho. É assim. Mas é isso. Enquanto a gente não tomar refúgio verdadeiramente, enquanto a gente não contemplar suficientemente os 4 pensamentos na mente, enquanto a gente não se desenroscar do que a gente acha que é bom para nós no Sansara, nós vamos ficar girando por aí. Essa é a nossa situação, realmente. Saco, né? Agora que você estava começando a falar que tem apego também na prática, tem apego na prática. Mas melhor se apegar à prática do que se apegar ao sansarão, entendeu? Porque esse apego à prática, ele vai se purificando ao longo do caminho, né? A gente não precisa ter medo disso. É bom ter o olho aberto com isso, né? Tipo, a gente não se apegar ao nosso lama. Eu sou da turma do Lama Santen. A turma do Lama Brown, não. Né? A turma do Lama Santen é melhor, né? Sei lá, esse tipo de coisa, né? Levar o Sansara para dentro do Dharma. A gente precisa tomar cuidado, prestar atenção nisso, mas vai acontecer também. E tudo bem, a gente vai purificando, né? Mas melhor se apegar ao Dharma do que se apegar ao Sansara. Jane, inclusive lembrei de um pensamento que me ocorre de vez em quando e eu gostaria que você esclarecesse. Não é por orgulho querer estar mais perto dos lamas, tanto do Lama Santen como Pode do ser. Lama Alan, mas assim, eu fico pensando que às vezes para ter uma experiência mais profunda seria importante estar mais próximo dos mestres que estão ensinando. Sim, claro. Olha, esses dias eu vi o Eric, eu acho que eu vi o Eric falando assim, alguém perguntou alguma coisa assim, deixa eu ver se eu consigo me lembrar direito, peraí. Foi no Perguntas e Respostas domingo. Alguém fez uma pergunta parecida com a sua, que eu não vou me lembrar direito, mas também não faz mal. Mas ele falou assim, faz o seguinte, deixa isso para lá. Você tem um bom coração, confia no seu bom coração. Dá um voto de confiança para o seu bom coração, que quer estar perto, no caso que você está falando agora, que quer estar perto do Lama para poder receber mais ensinamentos, para poder ver como é que a mente do Lama funciona, sabe? Pode ser que tenha uma mancha lá de orgulho. Se um dia você fala assim, o Lama olhou mais para mim do que para você, o Lama respondeu meu WhatsApp, o seu não, isso pode ser que aconteça. Mas não faz mal, né? A gente precisa ser um pouco mais legal com a gente mesmo também, sabe? Senão a gente não avança, né? A gente vai ficar o tempo inteiro se criticando por querer coisas que são realmente valiosas, né? Ficar mais próximo do Lama ou poder fazer perguntas para o Lama, perguntas que são importantes para nós, isso não é orgulho. Isso é querer avançar na prática, né? Sim. E você vai saber quando pintar um orgulho, assim, sabe? Quando você quando você se pegar querendo aparecer, assim, sabe? Sim. Querer ser mais que o outro. Aí você fala, menos. E pronto. Né? Mas a gente precisa se dar um voto de confiança também, né? Para não se sacanear. Né, fofura? Obrigada, gente. Fala, Mimi.
Jane, me surgiu uma questão, eu venho da tradição católica, né? Sempre fui muito praticante, assim, dentro do catolicismo, e eu faço muitas relações, assim, dos ensinamentos budistas com o catolicismo, coisas, assim, bem favoráveis, assim, para me ajudar no caminho. E você está me ouvindo? Tô. Ah. E agora você falando, assim, desses reinos, né? Eu fiquei pensando como que a igreja coloca, né, esses reinos, assim, que você vai para o céu, né? E aí o céu é descrito como Sukhavati, né? Um lugar de leite eu e mel. acho. Ou a própria iluminação, talvez, né? E Eu aí acho essa também. questão do reino dos infernos está muito relacionada também com esse lugar de sofrimento, né? Com essa coisa assim, quando você colocou assim o reino dos fantasmas famintos, né? E aí eu fiquei pensando, até que você já me respondeu a pergunta, que eu já ia fazer a mesma pergunta dela, assim, como ficar livre disso, né? Porque isso é um samsara, né? A gente dentro da prática católica, a gente está fazendo um movimento circular, assim, porque a gente não está buscando a liberação. A Não gente está tá... buscando, mas mesmo na Igreja Católica, eu não sei bem como é que é, não tive muita chance assim, de aprender, mas você não busca se unir a Deus ou... Então, mas muito se unir a Deus, mas aí a gente não tem essa questão da liberação, porque a gente não sei se tem. Mas eu eu tô acho falando que o assim. se unir a Deus é liberação, eu acho, Mi. Hum, Porque o que teria de mais de superior a Deus? Não tem nada superior a Deus, né? Na visão católica. Mas aí eu fiquei pensando nessa questão do céu, assim, se a gente buscar só o céu, a gente não está buscando a liberação, que seria encontrar com Deus. Talvez, não sei né? se o céu... Deus não está no céu? Eu não sei bem. Também não sei. Eu acho que Mas, sim. Eu acho que o catolicismo, que pelo que eu entendo, ele não tem essa descrição do reino dos deuses, por exemplo, né? Eu não sei se tem. Talvez sejam os anjos, eu não sei bem. Mas eu acho que encontrar com Deus, se encontrar com Deus, se unir a Deus é a iluminação, eu acho. Corresponderia à iluminação. mas a minha pergunta, você já até respondeu, assim, porque você falou, ela perguntou como se liberar disso, né? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que eu ia encontrar com perguntar. Deus, no caso do catolicismo. Se juntar com Deus ali. Estou me coçando aqui para falar. Fala, Paulinho. É que eu também tenho uma referência católica, tanto romana quanto ortodoxa. Estava dando uma interferência aí no seu microfone, mas acho que melhorou agora. Mas um ponto é o que a Jane falou, né? A comunhão com Deus é a aspiração do cristão. Outro ponto que o próprio Thich Nhat Hanh fala na introdução de um livro de um monge cristão, ele fala sobre que Deus é amor, e nesse sentido o budismo e o cristianismo são iguais, né? E tem um outro autor também que fala algo que eu acho muito precioso, muito interessante, assim, que Cristo não veio para te tornar cristã. O que ele ensinou é para que você se torne outro Cristo, que é... Buda também, né? Buda não veio para fundar uma religião budista, ele veio para nos ajudar a atingir a iluminação, mas aí a gente funda um clube de budista e fica nisso, né? E uma outra coisa, os santos são aqueles que atingiram a iluminação, né? Então. Que se apegaram de tudo, conseguiram... São os bodhisattvas, né? São os bodhisattvas, são São Francisco Budas. de Assis, são santos que se iluminaram, né? Para mim é isso. Mas, na verdade, eu fiquei fazendo a relação dos reinos, sabe? Então, os reinos, eu acho que os budistas são mais detalhados com os reinos. Acho que até que o Shagdu fala que uma pessoa católica falou, eu acho que eu vou continuar no catolicismo, porque lá só tem um inferno. Vocês têm um monte aí. Melhor o catolicismo não é melhor, tem um só. Para não dizer que não tem nada, ainda tem o purgatório. Ainda tem o purgatório, vai saber o que é o purgatório.
Vai saber o que é purgatório, né? Na nossa visão. Eu ia falar Estão aqui no isso. cristianismo, seres são substancialidades, Purgatório, foram criados por um veja, Deus também. É, tem a coisa da criação, né? Oi. o purgatório, ele É. tem muito a ver com essa coisa que fala da muita coisa que a gente aprende no budismo. Eu também venho de uma tradição católica e praticante e tal, né? Eu diminui muito as minhas coisas que eu fazia lá, só faço leitura e uma vez por mês o terço. Mas eu já fui até catequista. Mas o purgatório era uma coisa que eu sempre ensinava para as crianças, né? Eu dava catecismo, então eu falava assim, ó, primeira coisa, rezar a oração do Espírito Santo. Aí o Lama, Fred, até me mandou um áudio um dia que a gente conversou, e ele mandou um áudio, ele me falou sobre, porque tem um livro que chama do Dalai Lama, que acho que não sei se vocês já viram, Dalai Lama fala de Jesus. Já vi. Então, mas eu nunca li. É um livro, na verdade, que foi um encontro de meditação cristã. Mas aí eu não quero falar exatamente disso, mas assim, lá eu já pensava que Tara era Nossa Maria. Senhora, com certeza. Tudo que escreve que Tara é capaz de fazer é o que a gente aprende sobre Maria. Né? E aí o Lama me chamou a atenção para uma coisa, que ele falou que... E não se esqueça que Maria, no catolicismo, ela é vista como a mãe de Deus. Mãe de Deus. Ela é chamada de mãe de Deus. Então, quer dizer, ela é tem um poder. Então, e aí Maria, uma das orações que ela pede para as pessoas, nas aparições, em toda a história, qualquer história que você lê sobre Maria, você vai ver que ela pede para rezar para as almas do purgatório. Só que na tradição cristã, se você pegar certo, a Bíblia fala que os mortos eles não estão conscientes de nada, que eles não podem se comunicar. Lá em Eclesiastes, não sei o que, fala lá que os mortos não têm mais recordação, não tem mais nada. Então, desculpe se eu estou falando meio... E eles vão ficar sempre lá. Eles não, como se eles fossem assim. E aí, o que acontece? Eles mesmos se contradizem, porque o purgatório ele está só num livro da Bíblia, que é o livro de Macabeus. Então, mas olha lá, cara, desculpa eu te cortar, mas a Anete está falando que o Papa Francisco aboliu o purgatório. Diz que não existe. Bom, eu não sei, eu não ouvi isso, eu não ouvi. Mas nas aparições de Fátima, de tudo quanto é lugar, fala que é para rezar para as almas do purgatório. Então, eu passei assim, a minha vida rezando para as almas do purgatório. Não faz mal, porque deve ser um ser que está em algum desses reinos aí, tudo bem, não tem problema. No purgatório seriam aquelas pessoas que elas, naturalmente, vamos dizer, acontece uma coisa com você. No budismo, você tem a possibilidade de você se purificar, como aconteceu com o Milarepa, não é? Ele não fez aquele ato tal e depois ele não se iluminou. E no coisa não, mesmo ele tendo assim, ele iria para o purgatório e lá as pessoas ficariam rezando para sempre liberar as almas, não, para liberar as almas do purgatório, para que elas pudessem ver a luz e ter essa comunhão com Deus que você falou. Entendi. Então, tem algumas coisas que são meio semelhantes, mas não quer dizer que são caminhos diferentes, porque eles acreditam numa coisa e o budismo ensina outras coisas. E essa coisa, o cristianismo está muito vinculado aos dogmas da igreja. Então, por isso que eu acho que não tem muito a ver, entendeu? Tá bom. Assim, são paralelos que são interessantes para quem pratica, mas... Para quem está lá dentro, é lógico, você vai lá fazer uma oração, você tem aquela... Eu, por exemplo, quando morreu o Thich Nhat Hanh, para mim, eu fui chamada para fazer uma leitura na missa naquele dia. E eu senti perfeitamente a presença, parece que eu estava vendo ele ali, entendeu? Porque eu tenho essa conexão, mas aí vai também da nossa conexão. Né? Não sei se o que eu falei não tem nada a ver ou tem a ver, mas é isso. Mas tem certo. Tá bom, vamos seguir então aqui o purgatório. Desculpa, tá bom. Viu? É que é difícil, às vezes, a gente não tem paralelos exatos, né? E tem que fazer paralelo, eu acho que os paralelos valem na medida que nos ajudam mesmo, né? Para os católicos. Então, vamos lá, o reino humano. O reino humano representa uma mistura de karmas, de virtude combinada com 5 venenos. Ou seja,
Mistura completa, né? Já que não há predominância de nenhum veneno, como nos outros 5 reinos, o reino humano oferece uma fluidez de percepção, desconhecida em qualquer outro lugar. Não achem que essa fluidez é uma coisa gostosinha, assim. A gente passa por todos os reinos, é isso que o Rinpoche está querendo dizer aqui, né? Enquanto um ser dos infernos experimenta a tortura ininterrupta por eras intermináveis, e um deus não forma experimenta absorção no êxtase por igual tempo, nós humanos podemos sentir tormento e êxtase em um único dia. Uma pessoa num desespero cego por causa de um relacionamento, por exemplo, pode de repente se reconciliar e ir aos píncaros da felicidade. É certo que esse desespero não se compara à tortura do inferno, e nem essa felicidade ao êxtase dos deuses. Mas os movimentos radicais dos humanos entre os vários estados mentais não têm paralelo em nenhum outro reino. Os humanos, portanto, experimentam tanto o sofrimento da mudança, como do potencial da mudança. O nascimento, a velhice, a doença e a morte criam um sofrimento inerente para os seres humanos. Assim, também as misérias secundárias, como a separação entre entes queridos, o contato com pessoas hostis e importunadoras, a não realização dos desejos e o encontro com circunstâncias indesejáveis, trazem tremenda infelicidade. Com relação ao nascimento, no Ocidente, podemos encontrar descrições fisiológicas exatas sobre os estágios da gestação, mas essas não mencionam o que a consciência do ser não nascido experimenta durante o processo. Os ensinamentos tibetanos descrevem claramente as experiências pelas quais passa a consciência antes de nascer. É um sofrimento também, pessoal. A gente acha que a gente faz festa quando a pessoa nasce, né? Mas é um baita sofrimento. Após a morte, se os seres não forem afortunados o bastante para encontrar liberação no bardo da verdadeira natureza da realidade, possivelmente, da realidade, entram no bardo do vir a ser. Então, os 5 agregados formam sentimento, avaliação, discriminação, volição e consciência, tornam-se mais grosseiras e um corpo mental se desenvolve. Esse corpo mental, em meio a um grande tumulto de alucinações e barulho, começa a ansiar por um corpo físico, como meio de escapar aos ventos do karma que o jogam de um lado para o outro sem que ele possa fazer nada. Exatamente como estabelecido pelo seu karma, o ser do bardo segue em direção ao renascimento que lhe está destinado. Se esse renascimento for ocorrer no reino humano, o ser do bardo será atraído por um casal no ato sexual, e os ventos kármicos forçarão a consciência a entrar na união do esperma com o óvulo. Nesse ponto, começa o sofrimento do nascimento. A criança que ainda não nasceu, ainda encapsulada, tem que suportar 9 meses na escura e desagradável restrição do útero. Calor, frio, os movimentos da mãe, o mal-estar provocado pelo que ela come, tudo isso atormenta a criança que vai nascer, embora nada disso se compare à passagem para o nascimento em si, o trânsito forçado através de um canal estreito para o ar áspero e a luz ofuscante do mundo. Em sua miséria, a criança recém-nascida só pode chorar de dor. A angústia da velhice vai muito além de suas conhecidas doenças físicas, embora estas sejam muito difíceis de suportar. Talvez piores sejam nossa falta de prazeres, perda de interesse e solidão. Muitos dos nossos amigos já morreram ou estão inacessíveis em hospitais ou asilos. A comunicação com os outros se torna difícil, pois a nossa visão e audição falham. De qualquer modo, poucos buscam conversar com pessoas idosas, feias, excluídas das principais áreas de atuação na vida, não importando quão respeitadas foram. Vamos ficando cada vez mais isolados e a nossa memória falha. Na crescente confusão, o medo da morte nos esmaga. Como crianças, nos irritamos facilmente e ninguém pode nos confortar o bastante. O colapso da dignidade é humilhante. Sem vontade de viver e, no entanto, temendo a morte, assistimos a nossa vitalidade ir vagarosamente se escoando. A doença, como a velhice, traz dor física, confusão e infelicidade, todas difíceis de suportar. Muitas pessoas não conseguem encontrar ou custear o tratamento de que necessitam, e mesmo os que encontram o tratamento frequentemente se deparam com muita frustração. No exato momento em que estamos mais frágeis e incapazes de lutar, decisões problemáticas e dispendiosas têm que ser tomadas. Conselhos vêm de todos os lados, mas quem poderá se colocar na nossa situação e realmente compreendê-la? Nos sentimos alienados, exauridos, pasmados, sufocados pela dor e problemas. Outras áreas da vida começam a se deteriorar e nada podemos fazer para evitar tal perda. Se somos autossuficientes, depender dos outros é humilhante e irritante.
Se nos adaptamos à dependência, torna-se difícil escapar à indiferença e ao tédio. Nós nos perguntamos, não seria mais fácil morrer? No entanto, quando a morte de fato se aproxima, traz um sofrimento de magnitude muito maior do que a velhice ou a doença. Podemos ter pensado que não havia nada pelo que valesse a pena viver, porém a separação final de amigos, família, posses, todos os eventos da nossa vida e, mais que tudo, a perda do nosso próprio estimado corpo, cria uma angústia insuperável. As mudanças físicas que ocorrem à medida que nos aproximamos da morte são amedrontadoras. Os sentidos falham e a mente fica desorientada. Completamente sós, devemos lidar com a transição da morte com quaisquer recursos que nos tenham sobrado. Enquanto as forças físicas e mentais definham, a realização espiritual é o único desses recursos que tem real valor. Após a morte, passaremos pelo bardo da verdadeira natureza da realidade, bardo da Dharmata. E se nossa realização for fraca, não reconheceremos a nossa natureza absoluta e teremos que suportar o bardo do renascimento sem um refúgio espiritual. Ninguém deve subestimar o sofrimento da morte, mas a doença e a morte estão longe de ser as únicas fontes da dor humana. A separação de entes queridos, quer seja por circunstâncias da vida ou da morte, traz uma dor tão cortante que a sentimos como punhaladas no coração. Podemos acordar desconsolados e solitários no meio da noite, impotentes para reverter o que aconteceu e sem nenhuma esperança de reconquistar alegrias passadas. Como a água de um poço fundo e amargo, as lágrimas rolam de uma fonte de tristeza tão profunda que é quase impossível de suportar. Mais adiante, encontrar pessoas indesejáveis traz desconforto, perda, ansiedade e algumas vezes uma inequívoca ameaça à vida. Num determinado momento imprevisível, podemos conhecer um desconhecido rude, um conhecido briguento ou um inimigo louco, alguém com quem tenhamos uma conexão kármica desconhecida e que tente nos matar sem nenhuma razão aparente. Ou então, no lugar que moramos ou trabalhamos, nos envolvemos com pessoas de valores degradados e não conseguimos nos desembaraçar delas. As possibilidades proliferam. Volta e meia, pessoas negativas aparecem, tanto em confrontações abruptas, como em relacionamentos duradouros, causando inúmeras perdas de bens materiais, bem-estar e paz. A frustração de não conseguirmos o que queremos, de não alcançarmos objetivos mundanos e não encontrarmos a felicidade que procuramos, estraga a vida. Nos resignamos a ter um desapontamento atrás do outro. Um ressentimento insidioso começa a envenenar nossa perspectiva, dificultando ainda mais o sucesso e diminuindo o prazer da realização. A frustração de não conseguirmos o que queremos é igual à dificuldade de mantermos o que temos. Ladrões nos roubam de nossas posses, difamadores minam nossa reputação, competidores ambiciosos ameaçam nossa posição. Sitiados dessa forma, quase não encontramos prazer no que adquirimos. E muitas vezes, quanto mais cresce a abundância, mais e mais nos sentimos como espíritos carentes. Ou seja, quanto mais a gente tem, mais a gente quer, mais a gente luta para ter e mais custa manter o que nós temos, né? Agora, isso tudo seria uma grande sacanagem do Buda, né? Fica falando tanto sobre daqui para frente é só assim, de ter umas coisas maravilhosas, daqui para frente é só para trás. Putz, é isso mesmo, né? Agora, seria uma grande sacanagem do Buda, ou dos budistas, ou do Shagdu Rinpoche, que está falando de sofrimento faz não sei quantas semanas aqui que a gente só está estudando isso, né? Se não tivesse saída para isso, né? O Lama Lama fala isso, seria uma tremenda crueldade do Buda. Fala tanto de sofrimento, se ele mesmo depois não falasse como é que a gente faz para se livrar disso, né? Imagina se não tivesse saída e o Buda fica, vocês vão se ferrar aqui, vocês vão se ferrar ali, não adianta querer ser Deus que vocês vão se lascar também, aí tem os infernos, aí não sei o quê, né? Felizmente, o Buda aponta a saída, né, para essa desgraceira toda, que não é em nenhum desses lugares do Sansara. Esse é o ponto de a gente estudar os reinos, né? Não tem para onde correr. A gente fala assim, eu quero renascer no reino dos deuses. Beleza, vai lá e lê o que é o reino dos deuses, né? E não tem para onde correr. Então, é isso, daqui para frente só para trás. Ou não, né? Ou partiu iluminação, né? Agora, amores, finalmente vamos fazer a prática do sofrimento.
A meditação que Shagdu ensina sobre o sofrimento. Então, encontrem uma posição confortável. Deixe o corpo relaxar um pouco. Sente a respiração, sente os apoios do corpo na cadeira, no chão. Respira fundo e solta completamente com a respiração. E agora nós vamos começar aquela série de meditações que o Shagdu nos conduz. Começando por contemplar o sofrimento dos 6 reinos. A gente estudou os 6 reinos, os sofrimentos que existem em cada um dos reinos. Imagine vividamente a existência em cada um deles. Não se lembra de como é a descrição dos reinos dos infernos, da dor, da raiva? Lembra como é a descrição do sofrimento dos reinos, do reino dos fantasmas famintos? Dos animais. Lembra como é o sofrimento dos deuses competitivos, dos invejosos? Como é o sofrimento dos deuses? E por fim, como é o sofrimento no nosso reino dos humanos? Na nossa mente reside o potencial para qualquer experiência. Então imagina, tenta se lembrar um momento de dor que você tenha sentido, talvez uma queimadura, ou um vento cortante de inverno que adormece o dedo do pé, dedo da mão. Extrapola isso para a dor extrema dos infernos quentes e gelados. Procura lembrar de um momento em que você sentiu fome, sede. E amplia isso infinitamente para imaginar a experiência dos fantasmas famintos. E assim a nossa mente pode viajar, passear pelos 6 reinos. Mas se as experiências dos 8 reinos ficarem muito fora do escopo da imaginação, contemple o sofrimento humano. Isso vai ser suficiente. Por exemplo, se coloca no lugar de alguém preso numa zona de guerra, com medo, o tempo todo com medo de ser mutilado, de ser morto. Imagina a cidade onde essas pessoas viveram devastada. Pessoas se separam dos amigos, dos familiares. E eles são confrontados por uma desumanidade brutal, por um ódio brutal. Lembra também que quando numa guerra alguém se regozija com uma vitória violenta sobre o inimigo, ele cria um karma terrível. Quanto mais se ele participa pessoalmente desses assassinatos. Ninguém nessa situação está isento de uma espiral descendente. Nem os líderes, que serão karmicamente responsáveis por cada sofrimento, por cada morte que ocorrer por causa de suas ordens, nem os soldados que executam a matança, e nem as vítimas, que entram no bardo com a mente cheia de raiva. Nesse reino humano não falta sofrimento.
quanto mais profundamente nós nos contemplarmos, mais nós vamos ser capazes de sentir o que os outros sentiram. Então, quando você puder sentir o sofrimento de cada uma dessas situações, e desejar do fundo do seu coração que esse sofrimento todo termine em todos esses reinos, que o sofrimento cesse. Solta todos os pensamentos e descanse. E quando os pensamentos surgirem outra vez, gere a compaixão. Pense de novo nesses incontáveis seres nos 6 reinos. E como nós tivemos inumeráveis renascimentos, cada um desses seres, em alguma das nossas vidas, foi nossa mãe, o nosso pai. E agora eles estão presos nesse ciclo de sofrimento. E não têm a menor ideia de como se livrar disso. Pense na condição desses seres até que a compaixão brote como um desejo de que o sofrimento que eles sentem agora seja imediatamente aliviado e que eles possam ser completamente liberados do samsara. Faz essa compaixão brotar clara no seu coração. Então descansa outra vez, solta os pensamentos todos e descansa. E quando os pensamentos voltarem, direcione para a prece. Essa prece que eu acho que é uma das mais lindas que eu já vi. Reze para não ser levado pelo sofrimento. E para que você possa ver tudo que surge como purificação. Reza para que na confusão trazida pelo sofrimento, você não crie causas kármicas para mais sofrimento. Reze também para alcançar o poder de guiar os outros das profundezas do samsara para um estado além do pesar. Reze para que todos os seres possam ser liberados dos ciclos intermináveis de sofrimento do samsara. E deixa essa prece descansar no seu coração. Quando os pensamentos surgirem de novo, comprometa-se firmemente a praticar o caminho até atingir a liberação do sofrimento, por amor a todos os seres. Antes, quando você mesmo estava se afundando no sofrimento do samsara, nesse oceano de sofrimento do samsara, você não conseguia socorrer os outros.
Mas agora, com os meios hábeis do caminho, há esperança de escapar. Tome a decisão agora de não afundar novamente e de não abandonar os outros. Então descanse de novo na paz, no relaxamento natural. Devagar a gente pode abrindo os olhos. Essa prece é a coisa mais linda, eu acho. Coisa mais linda. A gente rezar para não se atrapalhar quando estiver sofrendo, né? Não se atrapalhar mais ainda, assim, quando o sofrimento nos alcançar, a gente não se atrapalhar, não se confundir. É muito lindo isso. A prece que você fala, você faça a prece, qual é a prece? E quando o sofrimento me atingir, eu não crie mais causas de sofrimento. Exatamente o que ele fala aqui. Ah, tá. Só É que que eu tô... tem a forma de uma prece, né? Então ele fala, reze para não ser levado pelo sofrimento. Não seja levado pelo sofrimento. Essa meditação guiada não funciona direito. Só pode inspirar a gente, né? Mas melhor a gente pegar esse texto e contemplar. Reze para não ser levado pelo sofrimento. E para que você possa ver tudo que surge como purificação. Aí a gente pode falar para a gente mesmo, né, na forma de oração. Que eu não seja arrastada pelo sofrimento, que eu possa ver tudo que surgir na minha vida como purificação. Que quando eu ficar confusa no meio do sofrimento, eu não crie mais causa para mais sofrimento. Te reza para isso, né? O poder da oração, eu acho que o primeiro é a gente se lembrar, né, de fazer isso, né? E contar com a ajuda dos lamas. Eles estão todos aí para... Como faz o Lama Sandré, ele fica mandando boas, né? A gente está no campo de compaixão dos lamas. Que a gente possa se lembrar que a gente está no campo de compaixão dos lamas, que as bênçãos entrem na conta do karma, né? O Lama Wallace falou uma vez, a nossa vida, nosso contínuo, ele não é só carregado pelo karma, tem as bênçãos que entram na conta. Os lamas fizeram esse voto, os Budas fizeram esse voto. O Amitabha fez esse voto, se você lembrar de mim no momento da morte, você vai renascer na minha terra pura. Então, o Buda fez esse voto. É só a gente agora, né, fazer a nossa parte, assim, né? Então, acho que eu vejo as preces desse jeito, sabe? É tipo a gente fazendo a nossa parte, né? Se lembrando, Guru Rinpoche, tô aqui. E aí? Agora, como diz o Lama Sandra, agora faça a sua parte, né? Eu tô aqui. Agora, por favor, faça a sua parte, me ajuda, né? Porque sozinha aqui tá difícil, né? É isso, fofuras. Agora a gente encerrou esse estudo, né? Dos 4 pensamentos que transformam a mente. Agora, amores, eu acho o seguinte, ó. Eu acho que daqui para frente eu vou me atrapalhar, assim, com horários, né? Com datas e tudo mais. Talvez a semana que vem eu ainda consiga... Dia 21, né? Semana que vem ainda dá para mim. 28 já não dá. Tô traduzindo Tenzin Wangyal. Atrapalhou. Depois a outra eu tô no retiro com a turma do Einstein. A próxima não, mas a outra eu tô. Então, sugestão é, a gente se encontra semana que vem. Mas daí, a gente
fica até metade de janeiro, a gente faz um break aqui até o dia 18 de janeiro. Daí quando eu volto do retiro do Einstein. Deixa eu ver. Mas aí, nesse tempo aí, durante esse tempo, eu vou deixar os vídeos do... Isso mesmo. Os vídeos do Geshe Pende para a gente estudar os 8 versos que transforma a mente. O que vocês acham? E daí pode ser nosso próximo tema, né? Mas acho que não faz sentido a gente assistir juntos aqui, né? A gente pode semana que vem fazer uma lida assim, dos 8 versos, né? E daí o Geshe Pende deu esse ensinamento na Tibet House. Não lembro bem quantos vídeos são, acho que são uns 3 ou 4, se não me engano. E aí a gente estuda esses ensinamentos, e aí matéria dada dos 8 versos. A gente pode talvez fazer um último encontro sobre os 8 versos só para discutir, assim. Mas aí, pessoal, todo mundo tem que estudar os 8 versos do Geshe Pende, né? Porque senão fica esquisito, assim. A gente não tem muito o que falar, né? O que discutir. Daí, depois, a gente parte para o próximo estudo, que eu, se eu não me engano, a gente tinha combinado de estudar o livro do Lama Wallace em inglês, né? Do 7 Point Mind Training, que eu vou traduzindo e a gente vai estudando, certo? Fala, Ninha. Porque a gente vai fazer uma parte do retiro da Lama Tselem, que é os 4 pensamentos que transformam a mente, em janeiro. Isso tem alguma coisa a ver com os 8 versos? Não, Aninha, os 4 pensamentos Nada? são exatamente o que a gente estudou até agora. E, Isso que a Lama e, Tselem vai dar. e os 8 versos É outra história. é outra história. Tá. Os 8 versos... Ih, eu dei uma congelada aqui. Giane, esse livro do Lama Wallace, tem ele em português, né? Não. Tem um Os deles que 7 tem. versos? Não, tem um... Eu Calma. tenho Calma de aí. capa laranja. Deixa eu explicar. Tem o Budismo com Atitude, que é sobre os 7... Esse. O treinamento da mente 7 pontos. Mas tem também um livro menorzinho, que não está traduzido para português. E aí eu tinha imaginado a gente estudar esse livro menorzinho traduzindo, na hora, estudando o livro juntos aqui em inglês, mas eu vou traduzindo. E aí quem quiser estuda o Budismo com Atitude sozinho, porque é um livro que dá para, né, tá em português, dá para estudar, enfim, é uma forma de aprofundar até esse livro menorzinho, entendeu? Tinha pensado, mas pode ser que a gente pode, sei lá, decidir fazer outra coisa também. Estudar o Budismo com Atitude, sei lá, depois a gente decide. É que eu acho que o Budismo com Atitude está traduzido, todo mundo pode ler, né, sozinho. E esse menorzinho é um pouco mais conciso, porque o Budismo com Atitude é longo, a gente passou muito tempo estudando. Ele é muito longo. Esse outro ele é um pouco mais conciso, sabe? Pensei de a gente fazer isso. Mas a gente resolve juntos aí a semana que vem ou a outra, tá bom? E aí, quem for fazer o retiro com a Lama Tselem, aproveitem, aliás. É maravilhoso. Lama Tselem é maravilhosa, né? E ela vai falar de novo, então, sobre os 4 pensamentos aqui, né? Que transformam a mente. Então, tá bom. Então, vamos fazer a dedicação, chuchus? Deixa eu só achar aqui onde que eu enfiei. Acho que eu fechei. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Prece de longa vida à sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garira Wekori Jinkas Gandewa Malu Jungene Cherezi Guantenzin Jatsue Japekau de Bardo Tenjurchi. Garira Wekori Jinkan Supandandewa Malu Jungene Cherezi Guantenzin Jatsue Japekau de Bardo Tenjurchi. Prece longa vida ao Lama Wallace em português.
Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a grande tradição do abate Shantirakshita, do Mestre Padmasambhava e do rei Trisongdeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Luchosun, Ren Luche, Zanlin, Sassun, Chapapel, Droju, Josun, Adami, Draudo, Sungele, Show. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadinho Dadago, Lama Drugani, Droachika Malupa, Dei Salagopar, Confurinhas, domingo, às 3 da tarde, o Lama Wallace vai dar uma palestra sobre ecologia e Dharma. As 4 nobres verdades aplicadas à crise ecológica que a gente vive. E a organizadora me convenceu a fazer a tradução simultânea do Lama Wallace, que é uma tarefa difícil. Então, eu vou fazer o meu melhor para traduzir o Lama. E antes eu vou pedir a compaixão do Lama por mim, né? Para ele me dar tempo para traduzir, vamos ver se ele consegue se lembrar, né? Mas é uma boa, talvez seja a única oportunidade de a gente ver o Lama ao vivo, porque ele vai entrar em retiro, né? Última oportunidade, antes dele voltar do retiro, óbvio, né? Então, eu passei o link da inscrição lá no grupo de estudos do Lama Wallace. Eu não sei se todo mundo está lá, mas eu passo aqui também, no nosso grupo, tá bom? Eu vou passar também o link do grupo do WhatsApp do alunos do Alan Wallace, para quem quiser entrar daqui, né? Porque a gente precisa juntar as coisas uma hora, né? Assim, não tem 2 grupos separados, a gente está estudando o Alan Wallace, né? No domingo, na terça-feira com a Flori, na quarta-feira aqui, né? Tudo uma mesma coisa, assim. Então, talvez a gente junte os grupos todos algum dia. É que o grupo de alunos do Alan Wallace já está na tampa, já. Já está com 200 e... Eu não sei qual... O Instagram não. O WhatsApp vive prometendo que vai aumentar o limite, mas nunca aumenta, né? Então, por enquanto, eu acho que o limite ainda é 200 e poucos lá. Mas, de qualquer jeito, eu vou passar os 2 links e se der para entrar, vocês entram, mas o link do Zoom vai estar... O link do Zoom não, o link da inscrição, que pode ser gratuita, se vocês quiserem, tá bom? Ou vocês podem também fazer uma contribuição com o centro lá da Inglaterra, tá bom? Então, queridas e queridos, muito obrigada, muitos beijos. Beijo. Que a Argentina seja campeã do mundo. É isso aí. Que a Argentina seja campeã do mundo. É isso aí. Torcer. Beijos, Beijo. beijão. Tchau, gente. Obrigada. Deixa eu falar uma última coisa. Desculpa, para. Agora eu vi a Cris aqui, eu lembrei. Amanhã, às 7 horas, a gente vai fazer uma live com o Fernando Leão, que é um querido nosso amigo também. Ô, Cris, você tá aí? Cris Rosseto? Oi, tô sim, gente. Cris, passa um link para eu compartilhar no nosso grupo aqui do Lojão. Não sei como é que faria, um link do Instagram. Como é que faria, será? Porque é uma live no Instagram, eu também vou tomar um vareio lá para entrar no Instagram, sempre me atrapalho. Mas verdade, aí fica no story, na hora que começa, aparece Educa Compaixão está ao vivo. Eu mando o link do nosso perfil. Passar o link do perfil. Aí às 7 horas vai começar, daí vocês entram, quem quiser entrar. A gente vai falar sobre qualidade do coração na educação, né? Porque o Fernando é um professor, eles me chamaram para a gente conversar sobre as qualidades do coração. Quem quiser, super convidados. Tá bom? Alegria. Beijos, amores. Beijo. Boa noite, pessoal. Beijo. Boa noite. Até logo. Obrigada, Gê. Obrigada.